E após alguns dias, Ogrou e seus companheiros voltaram a atacar um acampamento, mas esse ataque durou apenas 20 minutos. E no dia seguinte, Ogrou foi junto à Cavaleira e a Garota Ruiva até o acampamento dos Elfos, gerando alguns comentários sobre as humanas, mas ele disse que elas não precisavam se preocupar. Afinal, o chefe não era rude igual aos outros elfos. E o líder os recepciona com um banquete e iniciou a reunião os agradecendo, porque o exército humano estava por um fio e como eles não tinham nada a ganhar prolongando a batalha, ele decidiu enviar suas tropas de elite para a próxima batalha para que possam pôr um fim à guerra. E Ogrou aceitou sua decisão. Então, após analisarem os detalhes da estratégia, eles pegaram o caminho de volta para a vila e a Cavaleira fez um pedido a Ogrou e afirmou que ele possuía sua lealdade, mas gostaria de cumprir o seu dever como Cavaleira do Reino, e pergunta se ele estaria disposto a enviar o remédio secreto dos elfos para salvar a princesa. E o faz pensar que assim o reino estaria em dívida com ele, poderia obter apoio emergencial caso necessário. Mas tinha um problema nisso, e seriam os 5 grandes deuses que eram adorados neste mundo, e suas bênçãos tinham um poder incrível, o que gerava muitos conflitos religiosos. E ele mesmo possuía a bênção do deus da conclusão e origem, e caso alguém assim apareça, com o remédio poderia causar problemas futuros. Mas ele acaba tendo uma ideia e responde que iria pensar sobre o pedido da garota, porque talvez tenha um jeito para fazer isso dar certo. Mas antes de continuar, já vai deixando aquela inscrição porque falta pouco para atingirmos a nossa meta, então não esquece de curtir e comentar bastante, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Mas agora bora pro vídeo. E na noite seguinte eles foram até o quartel do inimigo, que possuía uma segurança rigorosa além de 2.000 soldados, contra 650 membros da organização de Ogrou, que contava com 500 elfos enviados pelo chefe, então teriam que ser cautelosos. E além disso, graças a um de seus clones, ele descobriu que iriam enviar a Ordem Rugald, e ao perguntar ao Ruivo quem eles seriam, o homem disse que era algo péssimo, já que a Ordem Rugald era formada por 8 guerreiros heróicos, que possuíam bênção dos deuses e eram poderosos individualmente, mas podiam aprimorar as habilidades dos que lutavam ao lado deles. Então, quanto maior o número de aliados, maior o perigo, o que deixou Ogrou extremamente empolgado em descobrir o sabor que possuíam. E Ogrou dá início à primeira fase do plano com seu exército de esqueletos, deixando Dami curiosa, já que estava quase amanhecendo, mas Ogrou diz que tinha feito alguns ajustes e pede que seus companheiros não deixem ninguém fugir enquanto ele avançava junto aos esqueletos até o centro do inimigo, que começa a ser atacado pelos esqueletos, mas assim que o sol nasce, eles começam a ser queimados, deixando os soldados confiantes que iriam conseguir fazê-los recuar, mas os esqueletos são cobertos por algo, deixando os soldados aflitos por eles não estarem ficando mais fracos. E Ogrou pensa que seria por conta de seus clones que foram reduzidos à forma de slime e estavam revestindo os esqueletos, enquanto Ogrou acabava com os cavaleiros. E quando destruísse esse acampamento, ele também iria fazer a estrutura de comando do inimigo desmoronar. Mas enquanto isso, os soldados acompanhavam um garoto que estava frustrado por ter que trabalhar em uma guerra insignificante, e os soldados pedem desculpas por ter interrompido sua folga, mas com o seu poder heróico, a vitória estaria garantida, já que na verdade ele era um dos heróis que fica muito interessado ao ver o ogro usando a água e os fluidos dos soldados para aniquilá-los, e depois de derrotá-los, Ogrou começa a comer. Mas o garoto interrompe sua refeição e diz que como ele não estava mais ocupado, ele poderia lutar com ele, e pelo olhar do garoto, Ogrou o identifica como Filippo, um dos membros da Ordem Rugald, o herói Ossos de Inseto, deixando Filippo impressionado por ele o conhecer, apesar de não gostar desse termo, já que fazia parecer que ele era um inseto, e apesar de ser um título oficial, ele ficava irritado quando alguém que não conhecia o chamava assim. E quando ele abre os olhos, Ogrou percebe que ele deveria possuir a bênção do deus dos insetos demoníacos, deixando o menino impressionado por ele saber até mesmo disso, além de ficar irritado por ele ter acabado com os soldados que ele tinha enviado. Mas o pior seria por eles terem cancelado suas férias por sua culpa. E Ogrou pensa que apesar dele estar agindo como uma criança, ele emitiu uma pressão impressionante e devia ser alguém acostumado a lutar, mas Filippo fica curioso se Ogrou também possuía uma bênção divina e
questiona de qual deus seria. Mas como Ogrou ficou quieto, Filipe decide mostrar alguns insetos que chamava de Undero e tinham sido criados ao misturar sua bênção com necromancia. E ao jogá-los no corpo dos soldados abatidos, eles começam a se mover e Ogrou percebe que devia ser uma espécie de parasita, já que os corpos não estavam sendo afetados pelo sol. E Filipe pergunta se ele sabia a diferença entre um herói e um grande herói. E Ogrou responde que seria algo sobre seus poderes fortes individuais e o número de aliados que poderiam capacitar. E o menino responde que ele estava certo, já que grandes heróis eram mais poderosos individualmente e apenas podiam aumentar a força de 10 pessoas, enquanto os heróis não eram tão fortes e não deixavam seus aliados tão poderosos, mas estava ansioso para mostrar o que podia fazer com 100 corpos. E os corpos se transformam em insetos que partem pra cima de Ogrou, que os derrota facilmente. Deixando Filipe empolgado, o garoto decide assumir o controle das criaturas, que se tornam mais poderosas, mas mesmo assim o menino continua animado pelo ogro ainda estar vivo, já que um ogro normal não teria nenhuma chance. E além disso, ele possui uma cura muito rápida, mas questiona se ele poderia se curar disto. E faz o chão começar a tremer com a chegada da centopeia gigante, que ataca Ogrou, enquanto Filipe estava empolgado por seu animalzinho de estimação favorito, Alteilme, ter chego, e diz que ele era muito famoso e até foi classificado como um desastre natural. E por sorte, ele tinha o chamado de volta para esse passeio, enquanto Ogrou era tomado pelo veneno. E o menino explica que apenas um pequeno toque de seu veneno causava paralisia nos órgãos e iria levá-lo de arrasta para cima, mas era impressionante que o Sr. Ogro ainda estava vivo. Mas Dami sente que tinha algo de errado com Ogrou, que é jogado aos pés de Filipe, que faz carinho em sua centopeia e a manda de volta para terminar seu trabalho, porque talvez agora ele possa descobrir qual a bênção que o ogro possuía. E assim que o monstro vai embora, o garoto pede ajuda para levar o corpo, mas nota que ele tinha sumido. E Ogrou o ataca de surpresa, mas o garoto consegue desviar e admite que ele tinha o deixado surpreso e pergunta como ele tinha se recuperado daquilo, apesar dele apostar que devia ser um corpo falso. Mas de qualquer forma, era incrível que ele tinha feito algo sem que ele perceba. E como seu animalzinho já estava longe, ele decide usar sua primeira arma secreta, mas antes queria fazer as apresentações, o que Ogrou recusa, já que não queria que ele soubesse seu nome, deixando o garoto frustrado. Mas de qualquer modo, ele se apresenta como Filipe, que estava no 7º lugar no país, mas Ogrou volta a atacá-lo, enquanto o menino dizia que ele era malvado por não ter o deixado terminar, e Ogrou consegue acertar a cabeça do garoto, ou pelo menos ele achava que tinha conseguido, já que alguns tentáculos estranhos seguraram sua arma, enquanto Filipe dizia que ele o obrigou a usar sua segunda arma secreta antes da primeira, e ataca os corpos de inseto que tinha criado para finalmente formar uma armadura de inseto completa, fazendo Ogrou admitir que ele estava começando a ter um cheiro delicioso e valeria o esforço de devorá-lo. Eles iniciam um combate feroz, deixando Filipe ainda mais empolgado, e admite que ele era realmente forte mesmo sem ter passado pelo despertar épico, o que era estranho e desperta a curiosidade de Ogrou, fazendo o menino perceber que ele não tinha ideia do que ele tinha falado. Mas depois de ter o ignorado tantas vezes, ele não iria contar nada, então Ogrou decide fazê-lo falar e diz que também podia ficar com essa aparência de inseto, o que Filipe acha bobagem. Mas Ogrou ativa seu exoesqueleto com a Elitro e vira praticamente um besourão, deixando Filipe impressionado. E os dois iniciam um combate aéreo, mas com um soco, Ogrou o arremessa pra longe, enquanto Dami estava preocupada com Ogrou, já que teve um mau pressentimento e decide ir atrás dele. Mas voltamos pra Filipe, que diz que tinha sido divertido, mas já estava na hora de parar. E Ogrou questiona se ele realmente achava que iria conseguir fugir, mas o garoto estava decidido a conseguir, já que era muito bom nisso, e sai da armadura de inseto como se fosse um casulo. E Ogrou corre atrás dele, mas a armadura se move sozinho e acaba atrasando o ogro, que a destrói sem nenhuma dificuldade, o deixando frustrado por ter perdido Filipe, o herói de ossos de inseto que Ogrou estava decidido em devorar. Mas Dami finalmente o encontra e fica emocionado
emocionada por ele estar bem apesar dessas coisas nojentas. E depois do combate, Ogrou se lembra de ter criado um clone com habilidades furtivas e de ter o soltado no fundo da floresta. E esse clone foi até a tenda onde o príncipe estava junto aos cavaleiros. Mas de maneira furtiva, o clone foi até o príncipe e pediu que ele apenas o escutasse, já que sabia que ele era o próximo rei do país, além do comandante das forças reais. Mas como não tinha nenhum interesse em continuar com essa guerra, ele pede que o homem olhe dentro de sua armadura, deixando o príncipe curioso sobre quem ele seria, mas ao checar a armadura, ele fica surpreso ao ver uma poção e o clone diz que isso era o que ele estava precisando e devia levar imediatamente para a princesa, e o príncipe questiona se seria o remédio secreto dos elfos, mas o clone diz que agora que ele tinha isso, os seus homens não precisavam continuar perdendo a vida por nada, e se despede do garoto, que manda enviarem um mensageiro para avisar que possuem um remédio dos elfos. Enquanto Ogrou pensava que se tivesse eliminado o futuro rei, os humanos teriam enviado tudo que tinham para exterminar os elfos, e era melhor evitarem uma guerra desenfreada, porque não poderiam se dar ao luxo de perderem seus aliados e esta floresta. Mas enquanto se reagrupavam, Ogrou encontra 2 soldados humanos, que ficam apavorados, mas ele diz que poderiam ir, afinal a batalha tinha se encerrado, e mais ninguém precisava perder a vida, e com o fim da luta, eles tinham algo importante que precisava ser feito, e com um total de 30 percas, eles se despedem de seus companheiros, já que neste mundo, aqueles que perdiam a vida precisavam ser devidamente colocados para descansar, senão retornariam como zumbis, e após algumas orações, eles foram cremados. E enquanto todos choravam por seus companheiros, Ogrou pensava que não se sentiu particularmente triste, não teve motivos para chorar ou arrependimentos, mas ele sentiu uma necessidade gigantesca de se agarrar com a vida com todas suas forças, já que aqueles que perderam não poderiam. E assim finalizamos mais um episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui. Não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!